Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Urbano Guilherme e tenho algo para lhes dizer. Basicamente, eu vou começar com a leitura de poemas na parte literária de Bertolt Brecht e também vou para exaurir isso daí. Eu vou ler todo o livro. Eu vou ler todos os poemas do livro dele, é uma coletânea de poemas de 1913 a 1956, ano do falecimento do autor. Porque o que aconteceu? Eu li esse livro e eu me encantei. Sem falar que existe pouco material disponível no YouTube de declamações de poesias do Bertolt Brecht. Então, tendo em vista disso, eu queria dizer que eu fico muito contente em produzir isso. É um autor comunista, apesar de eu ser liberal, né, um liberal assumido. Eu queria dizer que eu fico feliz em ter o Bertolt Brecht como autor, o qual eu vou fazer isso daí. É autor de uma grande sensibilidade, tanto social quanto política, emocional. Ele pega o espírito do tempo, aquela efervescência da primeira década do século XX, com pré-Primeira Guerra Mundial e depois o começo da Guerra Fria, como termina. Infelizmente não tem nada sobre a intervenção soviética na Hungria. Eu não sei se ele morreu antes, é o ano de falecimento do autor, 1956. Eu não sei se ele faleceu antes ou depois da invasão, se teve tempo de registrar isso. Eu só sei que, por exemplo, ele estava, como se diz, estava para se mudar. Ele morava na Alemanha Oriental e depois ele se mudou para a Alemanha. Ele queria se mudar para a Dinamarca. Infelizmente foi tarde demais, ele veio a falecer e não conseguiu planejar seu intento. E para quem você pensa que... E aí já vai aquela questão dos países comunistas dizendo que são estados prisões e as pessoas não poderiam emigrar. Se fosse assim, por que as pessoas, por exemplo, ele não conseguiu? Fica essa questão. Ele que era um autor tão conhecido na Europa, tão popular, que tinha ramificações em todo... Ramificações não, suas peças sendo exibidas por toda a Europa, certo? E bom, quanto a isso, só mudando de assunto radicalmente, indo de, como se diz, da água para o uísque, porque o tema mudança é diferente. Eu queria dizer que, infelizmente, eu sou contaminado pelo vírus chinês. Não é nada grave. Não é nada grave, né? Mesmo assim, eu estou em isolamento em casa. Só saio para comprar coca, né? Que é o meu vício, eu tomo Coca-Cola todos os dias. Me critiquem à vontade por isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Coca-Cola faz bem. Eu tomo há 10 anos, mais de 10 anos, todos os dias e não me aconteceu nada. E bom, é isso. A vacina não funciona. As vacinas não é que elas não funcionam, elas são experimentais. Então, por isso, como elas não têm 100% de eficiência, pularam-se etapas para serem feitas, elas não protegem 100% contra a doença, né? Agora vamos ver se eu não transmito para ninguém, ou se eu transmito uma versão mais prática. Basicamente, eu sou o único que só tomou a primeira dose aqui em casa. Todo mundo já tomou as duas doses. E bom, não temos grandes novidades quanto a isso. Basicamente é isso. As vacinas, elas têm suas limitações enormes. Eu estou pensando em não tomar a segunda dose, mesmo sendo obrigado.
mesmo sendo obrigado pelo Estado, afinal já peguei a doença. Então, basicamente, é isso que eu quero dizer. Que tô doente, mas vou ficar bem. Não se preocupe que não vai acabar a 4ª temporada do Podcast Sem Esperança. Certo? Ainda temos muita lenha pra queimar. Ou não, né? Porque vai saber, esse podcast ninguém assiste. Que ninguém assiste, ninguém tá nem aí. Ninguém liga. Então eu falo o que eu quiser. E o YouTube nem se preocupar mais em me reprimir. Agora que eu vou fazer só pro YouTube, ele nem se preocupar mais em me reprimir. Por quê? Porque ninguém assiste, ninguém liga. Posso falar o que eu quiser. E nessa liberdade, infelizmente, eu não tenho pauta. Liberdade, horrível liberdade, né? Como diria Sartre, estamos condenados a ser livres. Queria saber onde ele escreveu isso, que eu li vários livros dele. Não todos, porque a obra dele é extensa e complexa, mas li livros e artigos e não achei essa citação. E basicamente eu estou aqui sem pauta, sem ter o que falar, mas estou falando. E você está ouvindo isso, certo? Quem está ouvindo? Ninguém, porque ninguém ouve esse podcast. Tinha o Anchor, só que eu acho que ele manipula os dados. Eu faço um podcast em português, fiz só uma edição em inglês, e ele dizia que eu era mais ouvido nos Estados Unidos. E eu não sei por que os americanos iriam me ouvir, sendo que o que eu falo é falar mal de tudo. E eu falo mal de tudo mesmo. Por quê? Porque não tem que falar de bom, não vai melhorar. O mundo é uma ladeira abaixo. A gente viu que a humanidade, ela foi num gráfico, subiu, mas desceu. Só que o que acontece? Esse gráfico de subida e descida, esse gráfico de subida e descida, ele também não conseguiu levar progresso, porque o que acontece? Conforme as condições de vida melhoravam, mais distante as pessoas ficavam socialmente uma das outras. Por mais que nós tenhamos redes sociais que permitam que a gente fale com os artistas, as celebridades e por aí vai, eu acho que a gente ainda está muito distante uns dos outros. Por quê? Porque basicamente a gente não tem... A gente tá distante de uma tela. Essa tela lá dos une, como eu estou unindo com você, que está me ouvindo, seja lá quem for, seja lá onde estiver. Só que, infelizmente, a gente continua distante. Às vezes, o apoio que a gente precisa está a quilômetros de distância. Aquela pessoa que a gente julga perfeita, ideal, uma amizade genuína, tá longe. E às vezes um momento de maior aflição, de maior solidão, é quando a gente, no momento que a gente tá verdadeiramente sozinho, que a gente se percebe sozinho, essa pessoa tá longe. E aí a realidade cai sobre nós como uma nuvem negra, uma nuvem que nos envolve de tristeza. Porque o que acontece? A gente vê que a gente está sozinho. E conforme o tempo, por mais que as telas nos unam, nós estamos ficando cada vez mais solitários. Porque o que acontece? A gente está perdendo a identificação com essa pessoa, com essas pessoas que são nossos parentes, que deveriam ser nossos iguais, ou pelo menos nossos próximos, nossos semelhantes. E estamos nos tornando mais iguais a pessoas que estão distantes de nós. E nisso daí, como eu disse, quando a realidade vem, quando o virtual se desliga, a gente descobre que não é que é mentira, ou seria mentira talvez, é o termo certo, mas
o afeto humano, porque por mais que nós tenhamos telas, nós tenhamos tecnologias enormes, avançadíssimas, nós continuamos homens homo sapiens, o mesmo homem primitivo que conversava com a pessoa do lado. Em São Paulo não dá pra ficar 2 minutos sem falar, sem ser interrompido por uma moto. Consegui 10, recorde. Sim. Basicamente é isso. Então quando a gente precisa, como a gente voltando, como a gente ainda é esse homem pré-estoico, só envolto de um monte de tecnologia, um monte de mantos que nos cobertos com roupas, a gente esconde nossas vergonhas, como diria Pero Vaz de Caminha. Não quer dizer que a gente não consiga, a gente ainda precisa de afeto, a gente ainda precisa de amor. E não é porque a gente tá conectado que a gente tá perto. No final isso daí pesa. Às vezes tem aquele amigo que não responde, aquele amigo que arranjou o compromisso e você ficou de escanteio. Tudo isso pesando contra você, enquanto você tá sozinho. Nós estamos sozinhos. Porque é isso que a internet fez. Ela não nos conectou. Ela nos conectou com pessoas que estão distantes. Esse é o problema. Elas estão distantes. E quando a internet não já cumpriu a sua função de unir virtualmente, o real é que a gente está sozinho. Certo? Eu sou o professor Urbano Granopoulos. Esse foi mais uma edição do podcast Sem Esperança. Eu espero que tenham gostado. E para entrar em contato comigo, você pode ser pelo Twitter. Eu não acredito que vocês vão comentar isso. Se comentarem, tudo bem, eu vou tentar responder no próximo episódio. Obrigado e tenha uma boa noite.